Olá, boa noite a todas e a todos. Espero encontrar cada um de vocês bem. Pessoal, nós hoje, né, só para a gente se situar, digamos assim, nós chegamos no nosso último encontro né, remoto, mas teórico, porque dentro das definições do calendário institucional, na nossa próxima aula, a gente já vai estar aí na nossa prova global. Essa primeira parte, eu quero exatamente explicar como essa prova ela vai se dar para evitar eventuais confusões e mal-entendidos, né? Eu quero lembrar a cada um de vocês, conforme a informação que nós temos disponibilizada no Canvas, o seguinte cenário, né, que compõe aqui a nossa disciplina. E nós fizemos uma apelação valendo 10 pontos, um agravo de instrumento valendo 10 pontos, embargos de declaração valendo 10 pontos, um recurso especial valendo 10 pontos, um mandado de segurança valendo 10 pontos, o habeas data valendo 10 pontos e a última atividade é aqui um mandado de junção, que é a peça sobre a qual nós vamos conversar no encontro de hoje, né? Então, esse nosso encontro, voltado para discutir os aspectos tanto teóricos quanto práticos do mandado de junção, vai gerar ao seu final uma atividade, e essa atividade é avaliativa de 10 pontos. Bom, após isso, o que nós vamos enfrentar é a nossa prova global no dia 26 de maio, no valor de 20 pontos. E dentro dessa atividade, né, dentro dessa atividade, vocês vão elaborar uma peça dentro das peças que foram objeto de estudo por nós ao longo do presente semestre, né? Então, pode ser qualquer uma dessas 7 peças que vão ser objeto de análise e discussão aqui. Vocês terão das 18 horas até o final das 10h30, embora, na verdade, a aula acabe mais cedo, eu estou dando aqui um período extra de canja para vocês elaborarem esta avaliação, né? Lembrando que ela é uma avaliação individual, cada um vai ter que postar essa avaliação no SGA, portanto, cuidado, né? Atenção, para que eventualmente fixe sem, né? Fixe sem postar a atividade, e aí você acaba sendo penalizado em pontos nessa circunstância. Bom, feitas tais colocações, né, podemos passar propriamente para o estudo do mandado de injunção. Primeiro, sob o ponto de vista da teoria do mandado de junção, para que, num outro momento, a gente analise, então, a prática a partir da elaboração de uma peça, que, inclusive, né, é uma peça que foi usada pela prova da OAB para, consequentemente, avaliar, né, os candidatos que prestaram concurso
para direito constitucional, acredito. Quer dizer, mandado de junção é uma peça que não vai cair em direito administrativo, mandado de junção não é uma peça que não vai cair aqui para qualquer outra atividade que não seja aqueles que vão fazer a prova em direito constitucional, propriamente dito. Mas, embora seja uma peça com baixa recorrência, não é uma peça que vai aparecer muito ao longo do histórico das peças de ações constitucionais na OAB. Ela é uma peça importante, né? Ela é uma peça interessante e, portanto, vale a pena a atenção, né, com relação a ela. Primeira coisa que a gente precisa levar em conta quando a gente pensa o mandado de junção é identificar uma boa bibliografia. Talvez uma das melhores obras seja a dissertação de mestrado do professor Marcelo Catoni de Oliveira, professor titular de Direito Constitucional da UFMG, que aborda aqui um estudo bastante completo, bastante profundo sobre o mandado de junção, né? Então, nesse cenário, há aqui talvez uma melhor indicação de leitura. O meu curso de Direito Constitucional tinha um capítulo sobre mandado de junção, embora ele não seja mais publicado e atualizado, né? É também aqui uma referência bibliográfica interessante. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa a utilização do mandado de injunção é compreender que nós estamos diante de uma ação constitucional de natureza civil, portanto, um procedimento especial, como o habeas data, como o mandado de segurança, mas o mandado de junção visa garantir a eficácia, portanto, viabilizar direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania, que não são possíveis de serem exercidas porque falta norma regulamentadora. Ou seja, eu tenho uma norma que me garante um direito, mas eu não tenho como exercer esse direito porque não há regulamentação. Nós estamos diante de um fenômeno extremamente interessante, que é o chamado fenômeno da mora administrativa. Isso significa dizer que o poder legislativo teria o dever de criar a norma, viabilizando esse direito, mas ele não fez. É um problema, de certo modo, que acomete a discussão sobre, outrora, o direito de greve de servidores públicos. Bom, a Constituição vai dizer os servidores públicos têm direito a fazer greve conforme o fixado em norma complementar. Bom, mas não tem a lei, né? E aí, se não tem a lei, eu não tenho parâmetros para o exercício. É como se eu tivesse uma lei dizendo, uma norma dizendo que aqueles que fossem adquirir um carro 100% elétrico teria incentivos tributários conforme previsão em lei. Bom, mas eu não tenho a lei. Logo, eu não tenho como saber quais são os benefícios e, consequentemente, eu não tenho como exercer esses benefícios, uma vez que eu estou tolhido pela ausência de regulamentação por parte
aqui do Poder Legislativo a quem cumpriria a criação de tal lei. Né? O mandado de injunção ele está previsto na Lei 13.300 de 2016. E aí é importante que a gente perceba que essa lei é uma lei pequena, de certo modo, essa lei traz aqui os elementos, vamos dizer, subsidiários do mandado de segurança, mas é importante que a gente conheça a lei do mandado de injunção. Né? Então, essa lei diz para nós: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta, total ou parcial, de regulamentação inviabilize direitos, liberdades, prerrogativas, elementos da cidadania, etc. E aí a ideia, diz o artigo 2º, é que eu tenho, então, uma situação de mora parcial, embora tenha uma regulamentação, é uma regulamentação infinitamente insuficiente, portanto, eu não consigo exercer aquele direito. Eu preciso pensar aqui e separar, vamos dizer, o joio do trigo, quando pensamos a figura da mora para fins do mandado de junção, é que eu estou diante de uma situação onde, com muita tranquilidade, eu posso dizer que eu tenho uma inconstitucionalidade. Né? Eu tenho uma inconstitucionalidade. Eu tenho direito constitucional a algo, mas eu não tenho condições de regulamentar essa situação e, dentro dessa regulamentação, satisfazer aqui o meu interesse. Bom, se nós pensássemos numa situação dentro da qual o ajuizamento da demanda ela não se desse pelo particular, mas ela se desse pela pessoa aqui de uma entidade habilitada no artigo 103 da Constituição para o chamado controle de constitucionalidade, teríamos aqui condição e elementos para o ajuizamento de uma ação de inconstitucionalidade por omissão. E a ação de inconstitucionalidade por omissão produziria, através da decisão do Supremo Tribunal Federal, uma norma que será, com a eficácia erga omnes, abrangida para todas as pessoas que queiram exercer aquele direito, aquela faculdade e que se encontra impedida em razão da possibilidade de ausência de regulamentação. Mas, quando eu uso do mandado de injunção, na verdade, estou diante de uma situação especial na qual eu busco a construção de uma decisão única e exclusiva dotada do chamado efeito inter partes. Ou seja, o mandado de injunção gerará a proteção, a criação de uma regulamentação provisória até que se execute o problema da mora legislativa e, como consequência, cesse os elementos de eficácia daquela situação. Como nem todo mundo tem condição de legitimidade para o ajuizamento de uma ação de controle de constitucionalidade concentrado, o que lhe resta é
nos casos individuais, trabalharmos com mandado de injunção, né? Então, ele tem essa ideia de que, a partir dele, eu consigo viabilizar exercícios de direitos constitucionais que me foram impossibilitados desde o momento que, muito embora haja norma constitucional sobre essa situação, estamos diante de uma demanda por regulamentação, né? É a síndrome da inefetividade legislativa, é a síndrome da mora ou da inércia do legislador, que, a partir do momento em que ele não cria norma regulamentar, ele não abre condições para que, então, eu exerça esse direito. E é exatamente o que eu vou, então, buscar, né? Eu vou buscar que haja aqui, então, diante de uma situação de norma de eficácia limitada, ou seja, aquela norma cuja eficácia só surtirá efeito a partir do momento em que a lei regulamentar se materializar, para que eu possa, então, usar do meu direito constitucional. E, nesse contexto, eu tenho que prestar atenção, porque eu não posso confundir a norma de eficácia limitada com a norma de eficácia contida. A norma de eficácia contida, ela tem o poder de restringir aquela norma fixada pela Constituição. Logo, na norma de eficácia limitada, eu tenho a determinação que, por exemplo, todo brasileiro pode exercer a advocacia nos termos da lei. Se eu não tenho lei, eu não tenho possibilidade de exercício, eu tenho uma liberdade, eu tenho um direito constitucional, sendo, consequentemente, tolhido, e é esse o problema, né? Esse o problema, é esse o nosso desafio aqui a enfrentar, vamos colocar assim. Mas, enfim. O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma jurisprudência, até porque a lei do mandado de junção, como a gente viu, é uma lei que só vem em 2016 e, portanto, havia um vácuo normativo muito grande, né? Acabou definindo aqui que algumas questões que precisaram ser colocadas melhor dentro da lógica, né, para a operacionalização do mandado de junção. E aí o Supremo diz que, olha, peraí, eu preciso ter uma norma de eficácia limitada e ausente a norma regulamentar. Eu não posso usar o mandado de junção para, por exemplo, buscar uma melhor interpretação se a regra já existe. Se há uma incerteza quanto à interpretação da regra, não, isso não é objeto, isso não é finalidade de utilização, não é para isso que o mandado de junção, na verdade, serve. O Supremo Tribunal Federal também tem um posicionamento no sentido de que não vamos poder usar o mandado de junção se a regulamentação não é legislativa, no sentido de que eu não posso buscar o mandado de junção para que um decreto seja criado, ou alguma coisa assim. Bom, o que a gente vai perceber aqui, né? O mandado de junção, ele fica prejudicado se a Constituição revogar a norma de eficácia limitada, porque eu deixei de ter direito, né? No mesmo sentido, ele fica prejudicado se a regulamentação vier. E a regulamentação, vamos dizer, ela é diferente e até às vezes pior para o impetrante, perdão. Vamos imaginar que eu tenho uma situação onde
né, uma norma, como eu dei um exemplo agora há pouco, né, de que devemos ter direito, conforme regulamentação legal, a reduções e isenções tributárias que a lei prevê para aquisição de carros elétricos. Eu quero comprar um carro elétrico, mas eu não tenho norma regulamentando as situações de isenção, logo eu não tenho como usar, viabilizar essa situação, eu impetro mandado de junção. E aí vamos dizer que no mandado de junção, o Supremo Tribunal Federal define, por exemplo, que eu teria direito à redução do IPI, do ICMS, que eu teria direito à redução do IPVA, e depois vem uma lei regulamentadora e diz que, na verdade, eu só vou ter direito a pagar metade do IPVA, mas todos os demais tributos estão mantidos. Ok? Até a entrada em vigor da norma que regulamentou a norma omissa, a norma ineficaz, eu tinha a decisão. A partir do momento que a decisão ela é proferida, ela entra em vigor, eu começo a exercer o meu direito e gozar desses benefícios, mas quando a lei aparece, eu vou me sujeitar à lei, como todo brasileiro tem que se sujeitar à lei. Né? Eu não posso dizer que eu tenho coisa julgada no mandado de junção, eu não posso dizer que eu tenho direito adquirido a uma determinada situação, se, né, isso, a partir do momento em que venha a ser regulado de maneira bem diferente daquilo que os tribunais passaram para nós. Então, chamar a atenção aqui para esse contexto. É importante também, né, que eu não posso usar o mandado de junção para disciplinar situações que não foram regulamentadas em razão de uma MP não convertida. Não posso usar o mandado de junção para implementar a isonomia de vencimentos de servidores. Também, eu preciso lembrar que essa inércia legislativa, inércia na deliberação do projeto, é diferente da ineficácia total da norma, né? Ou seja, se um projeto, há um projeto visando regulamentar a norma constitucional e conforme o entendimento do Supremo, o projeto em si tramitando não é aqui mecanismo que me garanta a possibilidade de falar de que a mora foi resolvida, de que não há problema, não tem interesse processual, porque um dia uma lei regulamentando essa situação será votada pelo Congresso. Afinal de contas, eu tenho leis que demoraram décadas, né, literalmente décadas, tramitando no Congresso Nacional e, às vezes, nem vão sair. Né? Nem vão sair. Logo, se há apenas o projeto não é a lei, a mora permanece e eu tenho interesse. A lei do mandado de segurança traz aqui no seu artigo do mandado de junção, desculpa, traz aqui, né, os seus legitimados. Então, quem pode propor o mandado de junção? Qualquer pessoa física, natural, pessoas jurídicas, coletividades, associações, sindicatos. Existe a figura do chamado mandado de injunção coletivo, por exemplo. Um sindicato pode impetrar um mandado de junção para o benefício daqueles sindicalizados, daqueles associados. Oi. Nessa parte eu não entendi. Por exemplo, o sindicato pode propor esse procedimento a favor do sindicalizado?
Sem problema nenhum, Ronald. Sem problema nenhum. Vamos imaginar, né, que situação poderia acontecer, né? Vamos imaginar que existe um direito constitucional trabalhista não regulamentado. Durante muito tempo, não havia a lei para as empregadas domésticas, embora a Constituição dissesse que as empregadas domésticas se submetem a um regime diferente da CLT, não havia lei. E aí a gente não sabia se esse regime era bom ou ruim. Vamos imaginar aqui. Um sindicato de empregadas domésticas, por exemplo, se isso viesse a existir, poderia impetrar um mandado de junção em nome de todos os empregados domésticos sindicalizados por aquele sindicato. Vamos dizer que é o Sindicato de Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. Essa decisão do mandado de junção vai ser válida, então, para todos aqueles que forem sindicalizados, filiados a esse sindicato. Lembrando que a sindicalização hoje ela não é uma obrigação, ela é uma opção. Se aquelas pessoas não optarem por se manter sindicalizados, elas não vão poder usar dos benefícios que aquela decisão pode entregar, né? E aí é interessante que a gente precisa ter em mente que o sindicato, do mesmo modo que ele poderia propor o mandado de junção, ele poderia propor uma ação por inconstitucionalidade também, né? Já tendo o efeito erga omnes para sindicalizados e não sindicalizados, se ele assim quisesse. Mas aí é uma questão de interesse, né? Ele não é proibido de usar o mandado de junção porque ele teria que usar a ADI omissiva. Não, ele pode usar o mandado de junção coletivo sem estresse nenhum, né, em termos aqui de defesa dos interesses dos sindicalizados. Beleza? Beleza, professor, obrigado. E o Ministério Público, né, ele também tem interesse para, se nós estamos diante de um interesse coletivo, ele propor mandados de junção. Bom, o que acontece? No caso do Ministério Público, a sua legitimidade ela está atrelada à figura dos direitos difusos e direitos coletivos. O MP não pode propor mandado de junção sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, porque isso também implica em ultrapassar, e de certa maneira implica em inviabilizar ou até infantilizar a possibilidade de organizações coletivas ou mesmo no mandato de segurança individual, né? Então, há aqui uma espécie de pertinência temática que o Ministério Público precisa se submeter para, dentro dessa questão de pertinência temática, ser possível aqui o ajuizamento, a postulação da demanda. Uma coisa também que a gente tem que chamar a atenção é contra quem, na verdade, o mandado de junção vai ser proposto, né? Quem é que vai ocupar aqui a condição de autoridade coatora? Quem é que está inviabilizando aqui o exercício do meu direito? E, bom, essa pessoa que tem o dever de criar a norma, ela vai ser sempre uma entidade pública, um órgão público, e a sua competência ela é prevista necessariamente pela própria Constituição. Órgãos e entidades privadas não podem aqui ser sujeito passivo do mandado de junção. Eu posso ter algumas situações em que, na verdade, o responsável pela mora legislativa é a presidência da República,
né? Então, ele pode ser o legitimado, porque nós estamos diante de uma figura que, conforme define o artigo 61, só o presidente da República pode deflagrar o processo legislativo. Ele não pode ser proposto por um deputado, ele não pode ser proposto por um senador, ele não pode ser proposto por iniciativa popular, porque aquela matéria é uma matéria reservada ao âmbito de competência do presidente da República. Né? Só ele começa o processo legislativo. E aí, realmente, o processo não aconteceu, não é porque o Congresso não votou, mas é porque o presidente não fez a lei que lhe incumbia fazer. Né? Então, em razão disso, eu tenho esse retardo na possibilidade de viabilizar a eficácia do direito. Pô, quem vai julgar? Né? Vai depender de acordo com a autoridade. Nós temos aqui incisos que definem a competência do Supremo Tribunal Federal, 102.1q, 105.1h, a competência do Superior Tribunal de Justiça. Em algumas situações, a competência pode ser, na verdade, aqui, de natureza eleitoral. Eu posso ter algumas situações onde, de maneira menor, tribunais regionais ou juízes federais terão aqui a competência em razão do, da necessidade de complementação vir de um órgão, como, por exemplo, aqui, o CONTRAN, um órgão autônomo do Ministério das Cidades ou alguma coisa do gênero. Enfim, para a gente ter em mente. Bom, aí o procedimento, ele acaba aqui sendo um procedimento bem parecido com o mandado de segurança. Né? A gente vai ver aqui que eu vou ter, então, uma petição inicial que deverá preencher os requisitos tradicionais, ou seja, aqui o artigo 319, indicar o juízo competente. E aí, mais uma vez, né, eu repito em aula o que, de certa maneira, 90% das petições anteriores parecem ainda ignorar, que é o inciso primeiro do artigo 319. Não é endereçado ao juiz, é endereçado ao juízo, mas esse é o nosso último encontro. Eu já desisto, deixa vocês perderem ponto na prova da OAB mesmo, paciência. Né? Nós vamos ter aqui que, além de indicar o órgão responsável pela legitimidade passiva, a pessoa jurídica a quem ele integra, então, se é um ministro de Estado que tem que criar a norma, a União vai participar do processo do mandado de junção. Se é um ato do governador, além do governador, o Estado de Minas vai participar aqui no processo, né? Isso é importante. Eu tenho que trazer, então, prova dessa mora, né? Explicar a questão da competência aqui. Quando o juiz receber a petição inicial, ele, então, notificará o impetrado, para que esse impetrado tenha prazo de 10 dias para apresentar suas informações. Muito cuidado, porque como a gente está lidando com um procedimento especial nesse cenário, né, eu não tenho prazo de 15, eu tenho prazo de 10. E às vezes muita gente perde o prazo, porque fica com o prazo tradicional, vamos dizer, do CPC. Né? Próxima situação é que, então,
a pessoa jurídica de direito público aqui vai também ser comunicada para que ela possa interferir na lide. Essa petição, né, ela pode, pelo próprio artigo 6º, mas que tem a mesma lógica do artigo 332, caso haja pedido juridicamente impossível ou ausência de interesse processual manifesto, gerar o seu indeferimento, mas caso isso aconteça, eu vou ter aqui a possibilidade de agravo. Vale lembrar aqui que o Código de Processo Civil alterou esse agravo, embora aqui, né, a gente fale em 5 dias, eu tenho aqui, na verdade, o prazo do agravo regimental de 15. Petição inicial despachada, determinada a cientificação dos impetrados, ouviremos, após as suas respostas, o Ministério Público, que dará parecer em 10 dias. E, consequentemente, se a sentença for de procedência, ela vai, determinar um prazo para que seja feita a norma, mas também já fará condições de estabelecer o exercício daquele direito que está sendo violado pela omissão, né? Então, há aqui, dentro da lógica do mandado de junção, uma capacidade construtiva, normativa, que os tribunais vão poder exercer para poder viabilizar, né? Seria ridículo se pura e simplesmente a finalidade do mandado de junção fosse contar para a autoridade impetrada que ele não fez a lei. Bom, ele sabe, né? Ele sabe que a lei não foi feita, logo ele sabe que, consequentemente, há esse estado de coisas por uma omissão inconstitucional. Então, há uma necessidade de intervenção, né? Essa intervenção ela vai ser feita pelo Poder Judiciário até que a lei regulamentada venha a funcionar. Lembrando o artigo 9º, que nós estamos diante de uma decisão inter partes. Mesmo no caso do mandado de junção coletivo, ele é inter partes, porque só vale para os associados, só vale para os sindicalizados, né? Não é aqui algo para todos, na verdade. Enfim. E a gente vai ter aqui a possibilidade, né, de que essa norma receba aqui uma, até mesmo, né, uma revisão, ou seja, como eu não tenho coisa julgada, o artigo 10 abre margem para que haja a possibilidade de modificarmos aquela situação, seja se a decisão ela não consegue garantir eficácia ou se, por alguma razão, ela foi extremamente larga na garantia e na execução desses direitos fundamentais, enfim. O mandado de segurança coletivo, mandado de junção, desculpa, coletivo, então, ele pode ser proposto pelo MP, ele pode ser proposto por um partido político com representação, uma organização sindical, uma associação, né? Ele pode ser proposto pela AB, por exemplo, né? Ele pode ser proposto pela Defensoria Pública aqui, como aumento das possibilidades. E é importante, né, vamos colocar, que há aqui, então, uma aplicação subsidiária da lei do mandado de segurança, né? Então, a gente vai aplicar aqui, de maneira subsidiária, essa situação e, e aí a gente tem que ter, né, atenção, digamos, né, para que a gente compreenda que a decisão do mandado de segurança, do mandado de junção, né, ela tem natureza subsidiária, ela resolve aquela situação de mora enquanto perdurar a questão, né, enquanto perdurar aqui
a ausência da criação normativa, na verdade. É importante que a gente perceba que a sua eficácia, então, ela é inter partes, né, ela é inter partes, então ela só vai atingir aqueles que são os interessados. E aí, pessoal, para a gente fazer, né, hoje um mandado de junção, eu trouxe uma questão que foi objeto de prova da OAB no passado. Essa aqui ela caiu no exame de 2008, né? Já tem um tempo, inclusive. Há poucos mandados de junção, como eu havia comentado, na nossa prática, na verdade. E aí vem o caso, né? Joana Augusta laborou durante 26 anos como enfermeira num hospital universitário, ligado a uma universidade federal, mantendo no desempenho de suas tarefas, em grande parte, uma carga horária de trabalho, com contato a agentes nocivos causadores de moléstias. Portanto, havia aqui o risco de uma eventual de contrair uma doença ou alguma coisa em razão da insalubridade. Conversando com uma colega, Joana soube de que essas atividades dela poderia gerar uma aposentadoria especial, baseada aqui no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição. Ela requereu administrativamente essa aposentadoria, né? Falou do dispositivo constitucional, mas foi então notificado de que haveria um indeferimento, tendo em vista a ausência de lei que regulamentasse a contagem diferente para servidores públicos terem acesso a essa aposentadoria especial. Logo, sem lei que define os critérios de contagem, impossível exercer aqui o direito. Bom, ela quer se aposentar. E aí é uma situação que a gente tem que pensar que é apenas Joana que quer. Né? É óbvio que diversos outros servidores poderiam ter interesse, mas o que ela quer é que alguém aqui, atendendo-a como advogado, elabore uma petição inicial para, consequentemente, viabilizar para ela esse direito ao, ao exercício da aposentadoria. E aí a gente tem que pensar em como é que a gente vai, então, construir o nosso mandado de junção aqui, né? Então, quais serão os nossos parâmetros para pensarmos aqui o nosso mandado de junção? Só pré-formatar mais ou menos aqui a peça para a gente poder, então, trabalhar. Bom, qual é o problema? Joana é servidora pública de uma universidade federal. Bom, se ela é servidora pública de uma universidade federal, ela é servidora federal e, portanto, quem tem competência para legislar sobre os servidores federais é o Supremo Tribunal Federal, porque a autoridade impetrada aqui vai ser, na verdade, o presidente da República, porque só o presidente da República tem a iniciativa para criar leis sobre o funcionalismo público federal. Então, na verdade, o nosso mandado de junção, né, ele vai ser direcionado ao excelentíssimo senhor presidente
Tribunal Federal. É ele que vai poder, então, conhecer do problema da Joana. Então, Joana Augusta, brasileira, não temos aqui, aliás, até a questão nem fala que ela é brasileira, né? Então, aqui, nacionalidade, estado civil, enfermeira, portadora do RG e do CPF. Domiciliada e residente na rua tal, cidade-estado, e-mail, vem respeitosamente por meio de seu advogado que abaixo assina, instrumento de mandato em anexo, sob o fundamento do artigo 5º da Constituição de 88, bem como do artigo 2º da Lei 13.300 de 2016, né, a lei do mandato de junção, impetrar presente ou competente mandado de injunção individual, quiser fazer bonitinho, em face do presidente da República, com notificação eita, da União Federal, podendo ambos serem citados e aí você deixa o lugar,
Poderia colocar, enfim, né, se você tem tempo para pesquisar, você pega o endereço da Praça dos Três Poderes, do Planalto, do Palácio do Planalto e tudo mais, né? Conforme fatos e fundamentos de direito que passa a expor. Então, nessa lógica, você vai construir aqui mais ou menos uma divisão em 3 etapas. Fatos, fundamentos e o seu pedido. Ô, professor, Bom, outra oi. pessoa pode aproveitar essa injunção que ela está fazendo individual? Ou se Não, tiver que outra pessoa entrar, vai ter que fazer o mesmo procedimento? vai ter que fazer o mesmo procedimento, Ronald. O mesmo procedimento, porque como a decisão ela é individual, ela só vale para a pessoa impetrante, né? Só a pessoa impetrante vai ter aqui direito. Então, é interessante que se a gente pudesse ter uma representação coletiva, isso geraria um efeito muito maior, né? E aí eu posso ter até mesmo uma situação que, ao invés de eu propor mandado de junção, eu proponha a ação de inconstitucionalidade por omissão, que também é uma viabilidade. Só que a ação de inconstitucionalidade por omissão ela tem como efeito o efeito erga omnes e vinculante, né? Aqui nós estamos numa situação onde o efeito ele é só interpartes. E aí não tem jeito, né? Você não pode pegar carona na decisão da pessoa. A decisão foi positiva, ótimo, né? Mas a decisão é dela, é dela e nada mais, e nada mais. Enfim, aí a gente vai ter basicamente aqui a fofoca, né? A fofoca do caso mesmo, que a questão da OAB vai entregar para nós. Você vai dizer lá que a impetrante labora como enfermeira em hospital universitário federal por mais de 26 anos, ligado à Universidade Federal de X, durante toda a sua jornada, ela é
exposta e tem contato com diversos agentes nocivos à sua saúde, bem como potencializadores de lhe causar moléstias, além de risco de contaminação por objetos. Ponto. Na forma do artigo 40, parágrafo da Constituição de 88, a previsão de situação previsão de direito à aposentadoria especial, ponto. Contudo, ao tentar requerê-la em âmbito administrativo, a administração pública federal indeferir essa pretensão, alegando inexistência de norma infraconstitucional regulamentadora de tal direito constitucionalizado. Logo, sem lei que estabeleça os critérios para fixação da sistemática de apuração do tempo de serviço necessário, alega a administração que não resta outro recurso que não seja a negativa de deferimento.
Portanto, temos um direito previsto na Constituição de 88, inviabilidade de ser exercido pelo cidadão destinatário, uma vez que a mora legislativa consolida-se como obstáculo para a eficácia do mesmo. Próxima situação, eu já entro para poder falar da fundamentação jurídica, né? Face ao caso subjúdice, tem-se que é cabível a presente ação constitucional prevista no artigo 5º bem como na lei do mandado de segurança, sempre que houver falta de norma regulamentadora que estabeleça uma situação de inviabilidade de exercício de direitos, de liberdades e prerrogativas constitucionalmente protegidas. Segundo o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição de 88, é de competência privativa do Presidente da República a elaboração de projeto de lei e seu encaminhamento
para o Congresso Nacional, que regulamente a aposentadoria do servidor público federal. Assim, o juízo natural para conhecer da presente ação constitucional é, nos termos do artigo 102, que Supremo Tribunal Federal. Então, aqui se define sua situação de competência, né, e a própria legitimidade passiva do presidente da República nessa situação. Conforme documentos acostados à presente petição inicial, a impetrante faz jus à aposentadoria especial, pois comprova já ter trabalhado por mais de 26 anos na função de enfermeira perante o Hospital Universitário Federal, bem como demonstrou documentalmente que em seu ofício constantemente se vê exposta a agentes nocivos à sua saúde, bem como potencialmente causadores de doenças. Sabe-se que em casos similares a este, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica que determina que a omissão normativa regulamentar seja solucionada aplicando-se, no caso,
a inteligência do artigo 57, que regulamenta a aposentadoria especial para trabalhador da iniciativa privada que está submetido às mesmas condições que a impetrante. Lembrando que aqui é uma prova da OAB, então você não tem muita chance de citar jurisprudência, então é sempre um negócio meio genérico que você vai fazer, né? Estando flagrante a omissão normativa, cumpre ao Egrégio Supremo Tribunal Federal reconhecê-la, declará-la e cumpri-la solucioná-la de maneira inter partes, estabelecendo os critérios para disciplinar o exercício do direito constitucional da impetrante. Basicamente, né, mandado de junção apertadinho, sem muita coisa. Diante do exposto, pede a impetrante que sua pretensão seja julgada procedente pelos ilustres ministros, de modo que se declare a existência de omissão normativa impeditiva de direito no artigo 40, parágrafo 4º-C da Constituição de 88, e aí vem o principal, bem como seja determinada a aplicação
por analogia da Lei 8213 de 91, em seu artigo 57, define os critérios para contagem de prazo aposentadoria especial dos trabalhadores seletista. Ponto. Para tanto, se requer a notificação do impetrado e da União Federal para, se quiserem, apresentem informações no prazo legal estabelecido pelo artigo 5º da Lei do Mandado de Junção, a intimação do ilustre Procurador-Geral da República para oficiar como fiscal da lei, na forma do artigo 103, parágrafo 1º da Constituição de 88, que cuidado, a produção e análise das provas documentais já pré-constituídas e juntadas em anexo ao presente. Petição inicial, e aí o valor da causa,
E aí, basicamente, você faz o fechamento dela, como manda o figurino padrão, né? Observem aqui, né? Uma petição simples, na verdade, pequena, porque nós estamos lidando com exame de ordem, né? Então eu não vou fazer aqui uma petição com grande complexidade, porque eu não tenho doutrina, eu não tenho uma série de coisas para poder trabalhar. Então, qualifico, qualifico impetrante, qualifico impetrados, conto a fofoca do caso, fundamento jurídico, e dito, e acabou. Né? Lembrem de pedir a declaração de existência da omissão e o respectivo suprimento pelo órgão jurisdicional responsável por isso. Né? Toda a prova é pré-constituída, então não tenho como requerer todos os meios de prova, não posso produzir nada diferente de prova documental. Como se trata de questão de interesse público, o Ministério Público tem que ser chamado, mas aqui é o Supremo, então o Ministério Público é obrigatoriamente o Procurador-Geral da República, né? Notificação para apresentação de informações e pronto. Mandado de injunção pronto, na verdade. Dúvida? Não, professor. A dúvida que eu tinha, o senhor já esclareceu. Obrigado. Não, tranquilo, Ronald. Tranquilo. Bom, como de costume, deixa eu salvar em versão PDF essa peça para encaminhar aqui para vocês terem como referência. Então, fica aqui o nosso mandado de junção e eu quero voltar só num ponto onde eu iniciei a aula, mas devido ao quórum baixo, vale a pena voltar. Né? Eu quero lembrá-los aqui que essa é nossa última aula, na verdade, expositiva, né? E que, segundo o calendário institucional, na próxima sexta-feira já é a nossa prova global. Né? Embora a gente tenha feito trabalhos ao longo do semestre, né, eu tenho que aplicar a prova global sob a forma de prova global, o que significa que eu vou até estender um pouco o tempo, ela vai começar a partir das 18 e ela vai terminar às 10h30 e não às 9h40. Vocês ganham mais 50 minutos de brinde aí, né, para poder fazer a peça. Bom, o que vai ser cobrado? Um caso padrão OAB, dentro do qual uma dessas peças que nós estudamos vai cair. Pode ser uma apelação, pode ser um agravo de instrumento, pode ser um embargo de declaração, pode ser um recurso para o Tribunal Superior, pode ser um mandado de segurança, pode ser um habeas data, pode ser um mandado de junção. Né? Então, vai cair uma peça. Eu preciso que vocês enviem de maneira individual. E vocês precisam enviar até as 10h30 da noite. Né? Eu preciso que vocês enviem aqui até as 10h30 da noite essa avaliação individualmente. Alguma dúvida? Não, como já vem sendo feito, né, professor? Cada um vai
postando, né? Exatamente, Ronaldo. É só para marcar, para depois ninguém dizer que não sabia. Certo. Né? Só para depois ninguém dizer, eu não sabia disso. Não, está avisado, está gravado, né? Enfim. Só que aí vocês não vão ter o prazo maior, né? Vocês vão ter o prazo do horário de aula, que basicamente vai corresponder aqui ao tempo de prova da OAB mesmo. Né? Então, atenção para isso. Né? O caso só vai ser disponibilizado às 6 horas da tarde da sexta-feira da semana que vem. Perfeito? Ok, professor. Então, show de bola, moçada. Muito obrigado. Né? Finalizamos nosso semestre. Então, próxima aula é só prova, não tem conteúdo, né? Mas, até porque o programa acabou mesmo. E desejar aí para vocês, não boas férias, né? Mas boa formatura e sucesso na caminhada do direito. Obrigado, professor. Foi um prazer ter o senhor como mestre. Né? Se todos os mestres fossem igual ao senhor, acho que teria mais alunos mais preparados, né? Eu aproveito muito as suas aulas, isso com certeza. Ô, Lucrécio. Viu, Ô, Lucrécio Ronald, aí, ó, deixa obrigado. eu ver, né? Ignora o Lucrécio. Não, professor, mas é verdade. Eu faço dele minhas palavras, as palavras dele também, de acordo. Muito obrigado por tudo. Suas aulas são, em todas as disciplinas, elas são diferenciadas mesmo. Então, muito obrigado. Eu agradeço. Então, beleza, moçada. Eu não vou nem falar nada. Então tá bom, Lucrécio. Vai só tomar sua Heineken. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite.